Recurso do Senado aponta erros básicos na decisão do ministro do Supremo que mandou suspender a desoneração da folha de pagamentos dos setores que mais geram emprego no país. Com o pedido de vista, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, tem até 90 dias para devolver o processo. Até aqui, o placar é de 5-0 a favor da ordem expedida na quinta-feira pelo ministro Cristiano Zanin. A pedido do governo federal, Zanin suspendeu a desoneração de folha de pagamento de 17 setores da economia que mais empregam no país e também de municípios com até 156 mil habitantes. Enquanto não sai uma definição do Supremo, a decisão de um só ministro, a liminar de Zanin, continua valendo. O impacto da despesa não esperada preocupa o setor produtivo, já que não sabe nem como vai fechar a folha de salários deste mês. O Ministério da Fazenda diz que vai divulgar orientações e estuda se é possível poupar a folha de abril. Diante de tanta indefinição, as empresas temem ter que demitir e aumentar preços para compensar a alta nos custos de contratação. Vai ter aumento de comida na mesa dos brasileiros. Não tem outra coisa no nosso caso das aves, suínos e ovos. Agora, se eu tenho que fazer a partir de 1º de maio, de passagem, no Dia do Trabalhador, em vez de comemorar o trabalho, talvez tenhamos que desempregar pessoas por conta dessa decisão do governo e do Supremo. Na noite de ontem, o Senado protocolou um recurso que é a principal aposta para reverter a suspensão. O agravo aponta erros básicos na decisão de Zanin. A advocacia do Senado argumenta que uma lei aprovada nas duas casas do Congresso não poderia ter sido anulada por decisão individual do ministro. De acordo com o documento, a prorrogação da desoneração dos setores não cria uma nova despesa, porque ela está em vigor há 13 anos. Segundo os técnicos jurídicos do Senado, o despacho de Zanin se fundamentou em pressupostos fáticos equivocados. O presidente do Senado disse que a liminar era catastrófica. Rodrigo Pacheco argumenta que o Congresso aprovou neste ano propostas que somam cerca de 80 bilhões de reais em aumento de arrecadação. Esse valor, segundo ele, poderia bancar, por exemplo, os 10 bilhões referentes à desoneração dos municípios em 2024. Foi uma ação precipitada, descontextualizada, fora do momento. E nada impede, eu não quero aqui privar ninguém do direito que é sagrado e constitucional de peticionar e de ter acesso à justiça. Todos os têm, mas quando nós estamos lidando com política, em que envolve poder executivo, poder legislativo, necessidade de base de apoio, é preciso exaurir a discussão política e só quando ela estiver definida que não há nenhum tipo de alternativa é que se então recorre à justiça. E não foi esse o caso. A desoneração permite que as empresas contempladas substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta que varia de 1% a 4,5%. Na prática, a partir do alívio nas contas, os 17 setores conseguem contratar mais funcionários. Economistas ainda alertam que, como a arrecadação do governo está associada ao número de funcionários das empresas, os cofres públicos podem perder dinheiro caso haja uma onda de demissões. Estamos falando dos 17 setores que mais empregam no Brasil. São mais de 9,3 milhões de trabalhadores com carteira assinada. O governo parece não se preocupar com isso, porque essa insistência na reoneração vai fazer com que haja milhares de demissões, não só nesses 17 setores, mas em toda a nossa economia, porque o impacto ele tem o efeito cascata, vai aumentar o custo de vida de todas as famílias brasileiras.